Bom, estamos na nossa terceira entrevista e hoje nossa convidada é a professora Kelly Cristina Tonello, né, Pro? Ela tem a formação de engenharia florestal. Ela está atuando como professora no campus da UFSCar de Sorocaba, né, Pro? Sorocaba. É o UFSCar Sorocaba. Tá. Estamos aqui hoje para discutir a respeito da mulher na ciência, né? Falar um pouco dessa questão que podemos encontrar muito homens, né, do que mulheres, e aí a gente está aqui para discutir a respeito disso com a nossa querida entrevistada, Kelly. Bom, professora, eu vou começar querendo saber um pouco da sua trajetória profissional. E eu queria saber por que a senhora escolheu essa profissão? Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer participar do projeto de vocês. Eu já aproveito para parabenizar todos vocês por essa iniciativa, que eu acho que é muito importante, né? Colocar esse foco, não somente das mulheres, mas da atuação do campo profissional. E acho que isso é de grande valia para todos os espectadores, né? Bom, eu sou engenheira florestal, como a Lívia apresentou, e tudo partiu da minha vontade de trabalhar com meio ambiente. Na verdade, eu sempre gostei muito, né, de natureza, de esportes de aventura, né? Então eu sempre fiquei muito ligada a isso. E na minha cabeça, na verdade, veio na época que eu estava pensando no vestibular, é tão difícil, né? De você escolher assim, o que você quando crescer, né? Brincadeira. Mas assim, o que você vai ser para o futuro? O seu futuro está ali, né? É um momento em que você tem que decidir para onde você vai. E aí, de qualquer forma, ainda dentro desse leque de profissões relacionadas à natureza, na minha cabeça passou arqueologia, oceanografia, geologia, né? Até que então apareceu a engenharia florestal e eu nunca tinha ouvido falar na época. Na verdade, foi a mãe de uma amiga minha que falou: por que você não dá uma olhada em engenharia florestal, né? Eu falei: nossa, que isso, né? E aí eu mandei um e-mail, tentei fazer contato com alunos da universidade onde, inclusive, eu me formei, né? Que é na Federal de Viçosa, que é uma universidade tradicional, né? Nessa área. E aí eu fiquei feliz, porque o pessoal de lá, os alunos do curso naquela época me retornaram, eu, uma estudante, né, de terceiro colegial, conversando com os universitários, e retornaram e contaram como que era o curso, E aí o grande problema, na verdade, era contar para os meus pais, né, porque na época, eles queriam era direito, medicina, né? Aqueles cursos mais tradicionais, né? E o que é engenharia florestal, né? Nunca ouvi falar disso, né? Mas, enfim, eles aceitaram bem. E aí eu segui, né? Aí eu cursei a florestal em Viçosa, fiz meu mestrado em hidrologia lá também, depois vim fazer doutorado na Unicamp, e aqui estou, então, no campus de Sorocaba, da UFSCar. E houve algum incentivo, então? Você contou que foi uma amiga, né? Mãe de uma amiga, isso? A mãe de uma amiga que falou: você já viu engenharia florestal? Eu falei: não, nunca ouvi falar em engenharia florestal. Mas assim, daí quando. Acho que a senhora foi pesquisando depois, né? Aos poucos. Sim, sim, E sim. aí, teve algum incentivo, sei lá, de algum autor, por exemplo, de um livro? Ou algo do tipo? Não, para cursar florestal, não, nesse sentido, não. O meu grande incentivo, na verdade, eu acho que é a própria natureza, sabe? O meio ambiente, é gostar disso, de lidar com isso, saber como que as coisas acontecem, né? Porque, na verdade, você tem que fazer o que você gosta, né? Isso é importante. E estar na natureza, para mim, é muito bom, né? Então, eu gostava daquilo. Então, eu tentei linkar algo que eu gostasse
com o prazer, né, de você se tornar um profissional naquilo depois, né? Então, não me arrependo em nada, né? Se eu pudesse ainda, eu faria arqueologia, e geologia, né? Mas talvez por uma outra vida, né? Mas eu sou muito feliz no que eu escolhi, né? E eu acho que esse é o segredo também, sabe? Você, ao longo do curso, você tem vários caminhos, né? Então, hoje eu trabalho com hidrologia florestal. Eu poderia ter trabalhado com papel e celulose, que inclusive eu passei minha graduação inteira na área de celulose e papel. Poderia ter trabalhado com anatomia da madeira, com plantio de florestas comerciais, né? Poderia. Eu testei ao longo do curso, e aí eu acho que é importante, eu falo isso para os meus alunos, né? Que ao longo da graduação é um momento que você tem para experimentação, né? Então você tem que participar de evento, tem que ajudar o colega que precisa ir desenvolver a pesquisa dele, tem que conversar com profissionais do setor, né? Nem que seja para dar uma passadinha em alguma palestra, né? Porque você ganha com isso, né? Então você conhece, de repente desperta alguma coisa, né? Então, não é escolha de hoje eu preciso escolher qual linha que eu quero para amanhã. Não é assim que as coisas funcionam. E você não consegue voltar atrás depois, né? Porque o tempo passa, né? Então, o tempo vai embora. Eu tive um professor que falava que o tempo era traiçoeiro, e é verdade, né? Eu deixo as coisas, depois eu vejo, e você não consegue voltar depois. Passou o tempo, né? Então, na graduação é o momento de você fazer essas experimentações, porque depois você pegar o seu diplominha, você é um profissional e aí fica difícil. E aí nisso, eu queria saber se teve algum momento da sua trajetória na universidade que você pensou em querer desistir por conta de ser mulher, né? A engenharia em si, a gente sabe que é uma área composta por muitos homens, né? E aí eu queria saber da senhora, como foi, se houve, né? A minha área, ela é as ciências agrárias, né? Então, eu estou na engenharia e estou dentro da grande área de ciências agrárias, que é majoritariamente, historicamente, na verdade, formada por homens, né? Então, no meu curso, quando eu entrei lá na graduação em Viçosa, tinha mais homens que mulheres, né? Certamente. Tinha turmas que eram 40 alunos, 3 mulheres, sabe? Então, normalíssimo isso. Na minha época já era menos, então, sei lá, de 40 alunos, 20%, não, nem isso, 40% mulheres, quase meio a meio. Ou talvez até um pouco menos, né? Mas hoje, como docente do curso de engenharia florestal, eu já percebo que, na verdade, isso se inverteu, né? Ou a gente tem metade mulher, homem, ou até um pouco mais de mulher do que homem no curso, né? Agora, em termos de desistir, porque é uma área tradicionalmente mais masculina, tal, não. Nunca me passou pela cabeça isso, sabe? Eu sei que tinha dificuldades, inclusive, a gente tem algumas situações muito menos do que era antes. Mas tem áreas de emprego, de estágio, que é homem, né? Tem a preferência realmente por meninos, mas porque é trabalho pesado, porque você tem que tratar com pessoas diferentes, né? Então, a senhora já passou por algumas dificuldades por ser mulher relacionado com a área? Olha, eu fiz uma entrevista de estágio uma vez, na verdade, trainee. E aí eu fui questionada com relação a isso. Na verdade, eu nem sei se essa vaga era para trabalhar diretamente com um maior percentual de homens, mas eu fui questionada. E se acontecesse, você estivesse trabalhando com um maior número de homens, e se acontecesse algo que você não se sentisse confortável, né? Qual seria seu comportamento?
Isso já me foi questionado, mas duvido que o contrário tenha sido feito, né? E qual foi a resposta da Naquela senhora? época. Na verdade, eu respondi que eu ia conversar com as pessoas, né? O respeito é tudo, né? Então ia chegar numa situação em que poderia ser constrangedora, assim, mas eu ia ter que, né, colocar, opa, calma lá, vamos respeitar um outro aqui, né? Então a gente tem que realmente ter esse comportamento, né? A gente senhora passou? sabe. Hã? Não A senhora passei. não? Não, E ainda bem que eu não passei. Ainda na bem que eu opinião não da passei. senhora, na opinião da senhora, professora, a senhora acha que a senhora não passou por conta dessa pergunta em específico ou por várias outras questões? Ou a senhora acha que essa pergunta foi assim um fator principal, assim, primórdio para te selecionar ou não? Eu acho que não, mas eu me senti desconfortável com a pergunta. Mas eu acho que isso não foi algo que, por esse motivo, é que não deu certo, sabe? Entendi. Mas me deixou, assim, desconfortável. Mas agradeço também, porque senão eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Com São os certeza. caminhos, né? Os caminhos que vão aparecendo. Mas na nossa área, sim, é muito comum ainda. Então, a gente tem, por exemplo, tem uma área de máquinas, né, de colheita, né, que é trator, né, é difícil você, tem mais mão de obra masculina do que feminina. Então, são áreas que dificilmente você vai encontrar uma mulher atuando, né. Então, às vezes não tem como fugir realmente, sabe? É verdade. Professora, queria saber se a senhora já fez parte, ou faz parte, ou até mesmo liderou, ou está liderando algum grupo de pesquisa. Sim, sim. Ao longo de todo o tempo, na verdade, desde quando eu entrei na universidade, eu sempre fiz parte de grupos de pesquisa, né? Como aluna, claro, desde o começo, mas aí depois que eu terminei essa fase de estudante, né? E aí eu entrei como docente da universidade, eu montei meu grupo de pesquisa. Meu não, né? O meu e de vários outros alunos. Então, a gente tem o Hidrolef, né, que é o grupo de pesquisa sobre hidrologia em ecossistemas florestais. O Hidrolef ele surgiu em 2015, né, e estamos aí firme e forte até hoje. A senhora já conseguiu alguma bolsa relacionada a isso? Relacionado a todas essas pesquisas na sua trajetória? A senhora já foi bolsista? Sim, sim. Eu fui, durante a minha graduação, eu fui bolsista de iniciação científica pelo CNPq. Depois no mestrado, no doutorado, também recebi bolsas de pesquisa. Hoje eu sou bolsista também do CNPq, não como estudante mais, mas como pesquisadora. Então, eu sou bolsista produtividade em pesquisa pelo CNPq. Certo. Como que a senhora, professora, vê a inserção das mulheres hoje em dia no campo da ciência? Olha, nós somos muito batalhadoras, viu? Sim, A gente tem um histórico, né, nessa linha de pesquisadoras, né? Então, a gente tem várias pesquisadoras há décadas, né? Assim, há séculos atrás, né? Então, eu acho que a mulher veio conquistando seu espaço, né? Liderando, né, grupos e pesquisa, eu vou falar da pesquisa, né? Da pesquisa, novas descobertas. Então, a gente tem ganhado realmente representações, né? A gente tem ganhado um caminho bem bonito, né? Eu digo, nessa linha. O nosso grupo mesmo é engraçado, não é por seleção. Mas eu tive mais orientadas mulheres do que homens.
né? E mesmo continuando nessa área, né, de ciências agrárias, nessa linha que envolve essa questão da tradicionalmente masculina, né? Então, o meu histórico é mais orientadas mulheres do que os meninos. A senhora acredita que a inserção das mulheres hoje em dia na área da ciência, ela está sendo gradativa ou ela está indo com toda a força? Eu acho que ela está indo com toda a força. Mas eu acho que não é por questão de forçada, digamos assim, sabe? Sim. Eu acho que é por o destaque que as mulheres têm, eu acho que é por mérito mesmo. Eu vejo dessa forma, né? Então, a gente tem grandes pesquisas, grandes resultados, né? Por mérito, e são mulheres, né? E isso já vem sendo discutido, né? Por várias pessoas. Isso é muito legal. Mas talvez, eu não sei, a mulher ela é persistente, né? Então, o que eu acho, pelo menos, porque a gente não desiste fácil, né? É verdade. Então, a gente tem essa questão do detalhe, do carinho pelo que faz, do correr atrás. Eu não sei se é por conta de questões históricas, né? Como se fala? Não é racismo, gente, eu esqueci a palavra, preconceito, né? Por questão de preconceito, não sei se é por questão de preconceito, mas a gente tem uma força mesmo, assim, sabe? A questão de organização, né? Eu tô brincando. As mulheres são organizadas e a gente consegue pensar em várias coisas ao mesmo momento, né? Sim. Agora eu vou tirar sarro dos homens. Né? Relacionado às profissões, professora, a senhora acredita que hoje em dia existem profissões voltadas só para mulheres? Talvez, eu acho que no passado talvez tivesse sim, né? Então, um exemplo, lá em Viçosa tem, né, o curso de economia doméstica, né? E aí foi engraçado, porque eu nunca tinha ouvido falar do curso de economia doméstica, né? E claro, né, foi criado para as mulheres, né? E majoritariamente você tem as mulheres cursando, né? Mas, olha, ao mesmo tempo, a gente tem áreas em que havia a situação que foi construída para as mulheres e que a gente tem homens, né? Então, temos homens em cursos de economia doméstica também, né? Então, eu acho que essa questão da divisão homem-mulher tem diminuído, sabe? Com o passar do tempo. E eu acho isso legal, porque, na verdade, são visões diferentes, né? E a gente precisa juntar isso, porque fica naquele vício, né? Talvez um olhar masculino e só um olhar feminino, né? E a gente precisa ter essas relações, né? Então, no passado, eu acho que sim, né? Existia essa questão, mas hoje eu acho que não. Talvez alguns cursos continuem, né? Com a maioria homem, né? Mas o curso de agronomia, que está muito próximo à florestal. Você tem várias mulheres cursando agronomia, zootecnia, veterinária, né? Então, antigamente que era maioria homem, e hoje não é mais isso, né? Entendi. A senhora, professora, quando a gente fala de processos seletivos em relação a bolsas, a senhora acredita que são os homens que conseguem as primeiras bolsas e não as mulheres, ou os dois gêneros estão no mesmo nível? São sempre os homens que são os maiores classificados, por exemplo, num processo seletivo? O que a senhora acha sobre isso? O que a senhora pensa sobre isso? Olha, na minha experiência, como em processos seletivos, por exemplo, de mestrado, programas de pós-graduação, as bolsas, né? Não, eu não vejo essa priorização de gênero,
Não, é mais por currículo mesmo, por notas, né? É nesse sentido. E às vezes eu acho que até possa ser até pelo contrário, hein? As mulheres mais estudiosas, né? Mas eu acho que simplesmente a questão do gênero, não. Entendi. Queria fazer uma pergunta referente a esse assunto de bolsas. Ô, professora, você acha que para pesquisa, como a gente sabe que não é valorizada a pesquisa no Brasil, né? Muitas bolsas são cortadas, infelizmente. E eu queria saber da senhora, você acha que esse problema pode influenciar outras mulheres a não querer seguir essa área de pesquisa? Pode. A gente tira leite de pedra, né? Então a gente se vira um tanto, ainda, né? Eu vou falar da minha experiência. Como a gente tem muito campo, né? Então a gente faz pouco trabalho de laboratório, né? Ar-condicionado, sombra, água, né? Então a gente vai muito para o sol quente, usar a roupa fechada, né? Porque precisa de proteção de bicho, de sol, e sobe, desce, morro, né? E suja a mão. Pintar a unha nem quando você vai para campo nem adianta, né? Então essa vaidade a gente deixa de lado, sabe? Então é um trabalho muito, se for olhar para o passado, muito masculino, né? Mas a gente se dispôs a fazer isso, né? Então a gente está lá e faz porque gosta, né? Desculpa, Lívia, esqueci sua pergunta. Não, queria saber se por conta da pesquisa não ser valorizada no Brasil, e a gente sabe que está tendo muita corte, né, de bolsas. Queria saber se esse seria um dos motivos para que as mulheres não queiram seguir nessa área, né? Entendi. Eu não sei se por conta do gênero, mas eu sei que existem as mulheres que querem independência, né, financeira. E eu talvez tenha sido uma dessas mulheres, sabe? Eu vim de uma família humilde, na verdade, e aí eu não queria depender de ninguém, né? Talvez nesse sentido, sim, né? Então, se o caminho da pesquisa não for algo que a pessoa veja que não tenha um feedback rápido, um retorno rápido, né, que possa evoluir, né, e tudo, talvez sim, né, por conta desse desejo da independência, né, e que realmente cada dia tá mais difícil, sabe? Sim. A senhora, professora, se considera realizada na sua profissão que a senhora escolheu? A senhora está feliz com isso? Ou a senhora pensa, nossa, eu poderia ter feito outra coisa? Não. Eu me sinto realizada pelo que eu faço, pelas pessoas com quem eu convivo, né? Os meus orientados, que na verdade acabam se tornando amigos, né? De tanta convivência que a gente tem. Então, eles vão para campo. Claro que tem aqueles que não têm atividades aqui perto de mim, né? Mas os que têm, então eu estou lá junto com eles e a gente, né, convive, tem essa convivência junto. Então, pelas pessoas com quem eu convivo, pelo o que eu faço, né, pela alegria, por tudo, pelas descobertas, né, pelas parcerias, sim, eu sou super feliz com tudo isso. Ai, que ótimo, professora. A senhora já teve alguma experiência fora do Brasil? Infelizmente, de ficar muito tempo, não. Só de participação de congresso, da palestra e tudo. Agora Não, antes da pandemia, presencial mesmo. Agora era para eu ficar 6 meses fora, mas por conta da pandemia, eu nem sei se vai dar certo. Ai, nem fale, não, professora. Professora, eu tenho uma pergunta em específico. A senhora acredita que a ciência, sem a participação das mulheres, ela conseguiria progredir? Tá tendo essa evolução?
Ou a senhora acredita que não faz muita diferença, estando mulher ou não estando mulher? A senhora acredita que a nossa presença faz algum tipo de importância nessa evolução da ciência? Opa, acredito, claro, né? Tanto é que a gente tem várias descobertas por mulheres aí, né? Então, não, é inquestionável isso, né? Não sei se é pelo fato de ser mulher ou homem, mas o fato é que as mulheres têm várias conquistas aí registradas, né? Inclusive com prêmios Nobel, né? Vários, inclusive, várias que no passado, inclusive, não receberam prêmio Nobel, que passou a ser, né, do marido ou do colega de laboratório, né? E isso eu acho que hoje em dia não acontece mais, né? Então, sim, nós temos um papel super importante, né? Não sei se é por conta dessa visão, dessa organização, né, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas a gente tem uma grande importância na ciência, sim. A senhora já atuou no campo, né? Trabalhando no campo, né? Fora. Não, trabalhando em empresa. Fora das empresas. No campo. No campo, como você diz? No campo, nas fazendas, nos lugares mesmo, sem ser dentro ali. Já fez, tipo, atividade de campo, onde a gente vai para fora. Na verdade, eu faço isso, né? Faz, né? A minha pesquisa é no campo. A senhora, dentro dessa linha de pesquisa no campo, professora, a senhora já sentiu algum tipo de preconceito pelo fato de ser mulher? Eu sei que a senhora já explicou pra gente, né? Mas a senhora nunca sentiu em algum momento que, nossa, eu estou presenciando esse tipo de preconceito aqui agora? A senhora já sentiu na pele? Não, porque, na verdade, quando eu falo que a gente faz pesquisa no campo, na verdade, é só a nossa equipe. A gente não tem uma interação com outras pessoas, assim, com as empresas, né? Porque elas são parceiras. Mas mesmo dentro das empresas, esse relacionamento, na verdade, não tem preconceito nenhum. Pelo A senhora contrário, nunca soube também de nada, de nenhum relato. Oi? A senhora também nunca soube de nenhum relato de alguma mulher em relação a isso? Quando a mulher é funcionária de empresa, eu já ouvi, sim, já ouvi relatos, né, de assédios, né, e tudo. E o que a senhora pensa sobre? Olha, é difícil, viu? É difícil. Mas eu acho, na verdade, um absurdo, né? E se fosse comigo, na verdade, eu não deixo quieto, né? Sim. Então, mas eu sei que isso acontece, né? Esses assédios acontecem, sim, né? E eu sei que também é difícil, tem aquela questão de chantagem, né? Então, assim, se a mulher for reclamar, né, para o próprio chefe, né, vai fazer o quê? Né? Então, sim, essas coisas eu sei que acontece, já ouvi falar, mas eu nunca presenciei, né? Mas já ouvi várias histórias com relação a isso. Entendi, professora. Professora, nessa trajetória da senhora, a senhora enfrentou alguma dificuldade em relação à família? Por exemplo, em estar precisando estudar sempre, estar dando uma atenção para a vida acadêmica, e teve algum conflito com a família em relação a isso? Não. Meus pais, na verdade, eles sempre incentivaram, né? Então, eu saí de casa aos 18 anos, né? Fui estudar muito longe, eu sou do interior de São Paulo, então, para chegar, saindo, eu sou de Valinhos, né? Nasci em Valinhos, perto de Campinas. Para chegar em Viçosa, eram 13 horas de ônibus, então, na verdade, eu nem voltava muito para casa, né?
Mas meus pais sempre foram muito tranquilos com relação a isso, sempre, na verdade, acreditaram em mim e confiaram, né? Eu acho que é essa palavra, de tão longe, né? Confiaram em mim, né, nessa vida acadêmica. Mas eu nunca tive nenhum conflito com família, seja com os pais, né, com o esposo, filha. Minha filha fala que eu trabalho demais, mas nenhum conflito. A senhora nunca deixou de aceitar algum cargo por conta da família? Recebeu alguma oportunidade, talvez, eu não vou poder ir por conta da minha família, vou deixar para uma próxima oportunidade. Já aconteceu isso com a senhora? Não. Infelizmente, eu não tenho nenhum relato com relação a isso. Ai, que bom, né? Então tudo foi fluindo, né? Sim, foi tranquilo, sim. Na verdade, eu sempre me locomovi bastante, assim, né? Então, eu sempre fui, eu sou uma pessoa muito agitada, sabe? Então, não, gente. Fiquei aqui pensando. A senhora acha, professora, que só pelo fato da senhora ser mulher, as coisas eram mais difíceis ou não? Ou tudo sempre foi pelo esforço, mas tudo sempre caminhou? A senhora acha que o fato da senhora ser mulher deve ter dificultado alguma coisa no caminho, nessa trajetória profissional da senhora, na área da própria ciência? Em algum momento, a senhora encontrou alguma barreira? Encontrei. Quando uma vez eu fazia estágio num lugar e aí havia várias áreas e aí de atuação. Eu trabalhava numa área específica. Já fazia tempo que eu trabalhava naquela área ali, né, com pesquisa. E aí surgiram algumas oportunidades de estágio e tal, com uma remuneração maior. E aí eu fui lá, concorri, né? E fazia tempo já, muito tempo que eu estava ali. E tinha boas notas, e tinha prêmio, né, e tal. E aí eu não consegui. Mas não era a primeira vez que isso acontecia. Aí eu peguei e fui conversar com o responsável que estava organizando essa seleção aí. Poxa vida, né? Tô aqui não sei quanto tempo, né? E meu currículo assim assado, nota assim, por que eu não consigo, né? Não é a primeira vez? Aí ele me respondeu assim, por que você não vem trabalhar comigo? Aí falei, tchau. E não voltei mais para nada. Sabe? Mas eu acho que essas coisas devem existir ainda. Eu nunca não topei mais com situações como essa. Mas se aparecer isso no caminho, não pode amolecer. Não pode, sabe? Como que as mulheres poderiam agir para tentar minimizar esse tipo de situação que ocorre, como foi o caso da senhora que ocorreu? A senhora teve a oportunidade de estar trabalhando com o professor, com outro professor, né? Agora, as outras mulheres, estando numa área que é composta só por homens, infelizmente, e onde a opinião masculina ainda prevalece, onde a gente não é ouvida muitas das vezes, por mais que a gente saiba do que está falando, a gente não é ouvida. Como é que as mulheres poderiam tomar decisões para poder amenizar esse tipo de coisa? Porque é real, né? É uma injustiça, de certa forma, porque nós temos a mesma competência, o mesmo conhecimento deles, né? E muitas das vezes a gente acaba não entendendo e, sim, nós ficamos revoltadas, como que nem a senhora. Como é que eu tinha um currículo bom, eu tô aqui faz um tempo, e como que não tá dando certo? O que que tá faltando?
Entende? Como que as mulheres, de forma geral, poderiam lidar com isso, professora, para tentar minimizar, porque acabar não vai acabar. Então, eu, na verdade, eu aprendi ao longo do tempo a fazer uso de legislação, sabe? Então, assim, não é ético, né? Então, é jogar por lei, né? Porque não adianta nada você ir lá bater o pé, não, isso pode se virar contra você, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que tem que ser tudo corretamente. Você pode falar, isso não está sendo ético, né? E juntar documentos e, de uma maneira formal, atingir a situação, sabe? Entendi. Agora ir lá discutir, né? Não adianta nada disso. Não adianta, o negócio vai ficar contra você, né? E não vai adiantar nada, vai piorar. Né? Então, eu acho que tem que ser pela justiça. É pela justiça, né? Mas outra coisa, eu acho que assim, se esse caminho por onde você foi não deu certo, tá tendo dificuldade, dá a volta por cima, sabe? Contorna. De alguma maneira, contorna. Né? Na verdade, a questão de preconceito, eu acho que das mulheres, você sabe que eu acho que às vezes tem até dentro da universidade isso. Então, eu entrei na universidade como docente, vou te falar que eu entrei nova. E aí, por várias vezes, eu ouvi, porque você é muito nova, na verdade, até hoje, sabe? Sim. E deixa pra lá, né? Cuida das suas coisas, porque ninguém vai fazer por você, né? Então, essas pessoas, na verdade, não estão ali preocupadas em gastar sua energia para novas descobertas, né? Tem um pesquisador que eu estou muito em contato, dos Estados Unidos. A gente fala que a gente faz ciência brincando, né? Porque é o que a gente gosta de fazer, né? Então, tudo bem, deixa esse pessoal para lá e vai fazer o que te faz feliz, né? Se você consegue desenvolver, vai e faça, né? Não liga, porque eu acho que essas coisas acontecem mesmo aonde você estiver, sabe? Seja porque é mulher nova, né? Mas bom, esse contato, professora, com o exterior que a senhora tem, a senhora, na sua visão, a senhora sente que é diferente em relação a nós mulheres, assim, essa relação de preconceito? O exterior lá fora, esse contato que a senhora tem com esses pesquisadores, é de igual para igual, ou a senhora sente que não, que pelo fato de serem pesquisadores homens, ainda assim tem uma questão de posição, e a senhora fica, por a senhora ser mulher, a senhora fica assim, não, tudo bem, vamos aceitar, mais ou menos isso. A senhora acha que lá fora é igual aqui em relação à mulher? Meninas, me dá só um tempinho, eu preciso pegar o carregador do computador. Tá bom. Só um momento, calma aí. Laura, na minha experiência, então, tudo que eu falo é com que eu vivi, assim, né? Então, eu não senti nenhum preconceito, na verdade. Eu fiquei com medo, fiquei com receio. Então, por exemplo, quando eu contactei esse pesquisador, eu falei assim, vixe, será que ele vai me ignorar, né, por ser mulher e tal? Mas não.
Na verdade, virou um amigo, né? E das outras vezes que eu saí para dar palestra, né, participar de evento e tudo, eu também não senti, não, preconceito com relação a isso, viu? Não senti. Mas eu acho que tem, sim, aqui no Brasil, que na verdade, é a minha maior convivência, né? Então, tive poucos momentos fora do Brasil, mas aqui, sim, eu acho que tem, sim, sabe? Na área. Entendi. Professora, a senhora percebe algum tipo de existência de brincadeiras sexistas no seu ambiente de trabalho, dentro da sala de aula, algum tipo de brincadeira assim? Se isso incomoda a senhora? Se a senhora presenciou, né, porventura? Não, eu não presenciei nenhum tipo de brincadeira, nem por parte dos alunos, e nem por parte dos colegas de trabalho, não. Caso isso acontecesse, como que a senhora acredita que pode ser evitado esse tipo de brincadeira? Então, aí se isso acontecesse, na verdade, a gente ia colocar a pessoa no lugar, né? E é aquela questão do respeito, né? Então, a gente, na verdade, tem essa questão do assédio, a ocorrência de assédio, né, que pode ser registrado na instituição, né, então, se tiver alguém por perto, né, que possa registrar isso com você, né, ser a testemunha, né, de tudo vale, né, mas não, por perto de mim, não. Entendi. A senhora, porventura, já foi assediada alguma vez no trabalho, nesse âmbito que a gente tem, que é composto por homens, a maioria? Já teve algum caso, alguma situação, assim, que deixou a senhora desconfortável, porque a senhora sentiu uma certa intenção por trás daquilo? Não, Laura, não me recordo de nenhuma situação. Aqui na nossa universidade, a gente tem bastante docentes mulheres, sabe? Então, eu acho que talvez por conta disso, né? Então, é uma convivência pacífica com relação a isso. Entendi, professora. Professora, a Lívia, a gente quer agradecer a participação da senhora. E para fechar, eu queria que a senhora, por gentileza, desse uma voz, uma motivação para as mulheres, para as nossas alunas que querem seguir na área de engenharia, nessa área de exatas, para elas poderem ver que a gente também tem espaço lá dentro dessa área, e que muitas das vezes, sim, nós somos iguais aos homens, não somos superiores, porque não tem como, né? Não tem um gênero superior ao outro, todos nós somos iguais. E qual seria o recado que a senhora deixaria para todas essas meninas se empoderarem e entrar afinco e seguir a área sem medo? Ai, meninas, o importante é a gente fazer o que gosta, né? Se vai ter os problemas, vão surgir problemas, né? Vão surgir pessoas problema, né? Mas a gente tem que passar por tudo isso, sabe? É que nem a flor de lótus, né? Então, até tatuada aqui, ó, a flor de lótus. A flor de lótus. Né? A vida não é mil maravilhas mesmo, né? Seja por conta de preconceito, ou seja por conta de qualquer coisa, né? Problemas que surgem, acha que não vai dar, não vai ter capacidade, que não vai conseguir enfrentar, nada disso, né? A gente precisa se reerguer nessas situações, né? Fazer o que dá alegria pra gente, porque é a nossa vida, né? E ninguém vai construir a nossa vida por nós, é a nossa vida. Então, se é vontade, seguir essas áreas, né? Que eu acho que a mulher tem conquistado muito espaço nessas áreas tradicionalmente masculinas, né? Eu acho que a gente tem avançado demais com relação a isso,
né? Sigam com força, mostrar do que é capaz. Errou, não tem problema, vai lá, passa por cima, conserta, né? Nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz, mas ninguém, né? Então, eu gostaria que nenhuma de vocês, né, que queiram seguir por essas áreas, vejam, né, empecilhos. Não existem empecilhos, né? Então, se surgir algum problema, a gente supera, mas deixa lá quando isso existir. Quando isso acontecer, aí a gente vê o que faz. Segue em frente, cabeça erguida e força para chegar onde cada uma deseja ir com muita felicidade. Exatamente, professora. A gente agradece, né? A entrevista com a senhora foi super construtiva, agregou muito para a gente, com certeza. Cada resposta foi um novo conhecimento que a gente produz e a gente constrói. E você tem mais perguntas, Olivia? Não, só queria agradecer mesmo e percebo que a senhora incentiva muitos alunos aí na UFSCar, tenho certeza disso. E precisamos disso nos dias de hoje, sabe? Às vezes de um incentivo, né? Porque o que vivemos nos dias de hoje está bem difícil, né? Nos deixa bem abalado. Então, vejo que a senhora aí para as meninas, para os meninos aí é uma luz. Obrigada. Eu adoro todo mundo e eu acho que a gente tem que fazer o bem, né? Eu acho que isso é o fazer o bem, que o bem também é feito pra gente. Eu me sinto bem fazendo bem, deixando pessoas felizes, criando oportunidades. Então, eu gosto realmente do que eu faço, né? Então, mesmo se não for orientado meu, né? Não importa se é orientado daquele professor que não gosta muito de mim, não importa. É pessoa, né? É uma pessoa, né? É um ser humano, né? Que não merece merece ser feliz, né? E o que eu puder fazer, eu ajudo sim, né? Seja com palavras, com ações, a gente está aqui para isso mesmo. Né? E aí, quem sabe eu não encontro vocês por aqui, né? Sim. Com certeza. Eu agradeço pela oportunidade. Eu falo bastante, sabe? Eu peço desculpas, né, se eu fugir em algum momento aí, mas fiquem à vontade para visitar a gente quando essas condições melhorarem, né? Se alguém tiver interesse, né, na área de hidrologia florestal, a gente tem lá o Hidrolef. Tem um site também, www.hidrolef.fiscar.br. Enfim, estamos por aqui. E parabéns mais uma vez pelo projeto de vocês, viu? Muito obrigada. Vamos tirar uma foto, um print? Consegue, Lívia? Vamos, consigo. Vai. 1, 2, 3 e... Aí, foi. Então é isso, professora. Obrigada pela participação, viu? Obrigada a vocês, meninas. Até mais, então, hein? Até, Até mais, professora. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.